Saúdo a todos com a paz do Senhor. Podemos expressar nossa alegria nesta noite de estarmos bendizendo o nome do Senhor. Em breve nós estaremos em nosso lar, porque aqui somos apenas peregrinos. Eu quero compartilhar com a querida igreja um texto que se encontra em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 30. Podemos expressar tamanha alegria de estarmos na presença de Deus, pois quando estamos na casa de Deus, o nosso coração tem que se alegrar, porque a presença de Deus nos faz alegre, nos traz alegria. 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30. Glória a Deus. Todos encontraram, digam graças a Deus. 1 Reis fala sobre a história de Elias e os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Todos encontraram, digam graças a Deus. Passamos a ler, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei-os de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Eu vou ler o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as águas que estava no rego. O versículo 41. Então disse a Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruídos há de uma abundante chuva. O versículo 45. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu de carro e foi para Jezreel. Só até aqui para a nossa meditação. Podeis assentar, sentir-se à vontade. Um texto qual a história todos conhecem, que fala sobre Elias e os profetas de Baal. Na realidade, eu não quero falar do contexto da história, porque os irmãos já conhecem de cor essa história. Mas quero extrair deste texto algumas implicações que possa trazer algo para o nosso elevo espiritual. Sabemos que neste período Israel passa 3 anos e meio sem chover. E quando não há chuva, não tem lavoura, não tem gado, não tem plantações, e não vai ter colheita, porque 3 anos e meio sem chuva, vai faltar água, os rios vão se esvaziar. E nesse período Elias sobe para o monte para ir interceder, ou clamar, buscar a Deus, pedindo para que Deus pudesse fazer a voltar a chover. Mas quando Elias sobe para o monte, ele chega lá e se depara com a situação a qual talvez ele não esperava.
quando Elias chega no monte, ele vê que o altar do Senhor está quebrado. E Elias, como ele sobe para pedir chuva, porque o povo estava precisando de chuva, mas ele se depara com o altar quebrado. Assim nós, como sempre viemos para a casa de Deus, ou chegamos até hoje aqui, no intuito de pedir a Deus algo para a nossa vida, porque em muitas circunstâncias passamos por situações a qual queremos que Deus supra a nossa necessidade. Quantos nesta noite desejam que Deus derrame chuva de bênção sobre a sua vida? Glorifique o nome do Senhor. Mas Elias, ao subir o monte, ele se depara com duas situações, a qual ele tem que decidir, a qual ele vai decidir fazer primeiro. Ou optar pela necessidade, que é chuva, ou pela prioridade, que é o altar do Senhor. Você pode me perguntar, o que eu tomaria, presbítero, se eu estivesse nessa situação? Eu lhe aconselharia que você tomasse o caminho da prioridade e não da necessidade. Elias decide seguir o lado, primeiramente, da prioridade, que é restituir o altar do Senhor, levantar o altar do Senhor. Olha, interessante, o texto me diz que Elias, quando vê o altar quebrado, ele chama o povo para vir até ele. Chegai-vos a mim. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, o mesmo número das tribos de Israel. 12 pedras. Levar pedra não é leve, não é suave, não é bom, porque pedra pesa. Ei, eu quero dizer a você nesta noite, se você priorizar pela prioridade, ainda que seja necessário primeiramente você reconstruir algo do seu altar, que seja necessário, Deus pediu para ele levantar primeiro o altar, porque eu vim muitas das vezes atrás de buscar algo, pedindo a Deus, mas perguntamos o que Deus está pedindo de nós. Deus, na maioria das vezes, nos pede que nós nos coloquemos o nosso altar primeiro em ordem. Elias resolve pegar 12 pedras. Levar pedra não é fácil. Talvez na maioria das vezes você tenha encontrado dificuldade para vir para o culto. O que é levar pedra, presbítero? Levar pedra não é só querer que Deus faça e eu não fazer nada para Deus. Eu vou repetir novamente. Levar pedra para o seu altar não é simplesmente você querer que Deus faça algo para você, sem que você faça algo para Deus. E Elias pega 12 pedras e ergue o altar. O texto me diz que Elias, quando leva as pedras, que ergue o altar, ele abre um rego ao redor do altar, faz como um córrego, e pede que as pessoas carreguem 12 cântaros de água. Mas espera ainda, eles não estavam precisando de água, porque estavam secos e não tinha tanta água assim. Parece até coisa de pessoas que... O crente muitas das vezes faz isso. Tem pessoas que olham para você e dizem: esse crente está passando por isso, por aquilo, mas não sai da igreja, é um fanático. Ei, Elias manda trazer 12 cântaros de água e joga a água até encher o rego que está ao redor do altar. Primeiro Elias ergueu o altar. Sabe por que é que muitas das vezes nós estamos passando por necessidade e não vem? Porque muitas das vezes nós estamos preocupados em consertar ou se preocupar com aquilo que está ao redor do altar, com aquilo que está ao redor de nossa vida, enquanto primeiramente nós temos que nos se preocupar com o nosso altar. Enquanto nós nos preocuparmos só com aquilo que está ao redor do nosso altar, Deus não vai cumprir com as nossas necessidades. Primeiro nós temos que cumprir com a nossa prioridade. Cuide da sua prioridade, que Deus cuide das suas necessidades. A Bíblia diz que Elias, depois que ele joga a água que enche aquele rego, ele coloca lenha
no altar. Olha, Deus não coloca lenha no altar, mas coloca fogo na lenha. Talvez nós chegamos aqui em muitas circunstâncias, porque é que tem uns que escutam um hino, ouvem um louvor, uma pregação e volta do mesmo jeito. Tem outros que se alegram no Espírito, faz uma oração, se enche da graça. É porque tem lenha no altar, combustível no altar. O seu altar, ele só vai pegar fogo quando tiver combustível. Por quê? Porque tem pessoas que estão mais preocupadas com o que está ao redor do altar, ao redor de sua vida, enquanto que primeiro está precisando de um reparo no altar. Deus está requerendo de nós, primeiramente, que nós olhamos para o nosso altar. Quando eu falo de altar, eu não estou falando disso porque isso aqui é um púlpito. Aqui pode subir qualquer pessoa, porque na maioria das vezes só pessoas para trazer heresia, para às vezes, muitas das vezes, mentir, passar recado de Deus que Deus não fala. Por quê? Porque aqui é um púlpito, o verdadeiro altar está aí, aqui que somos nós. É esse que Deus quer que esteja diante de Deus reparado e consertado. Porque se o altar estiver diante de Deus de pé, o fogo vai descer e vai queimar o combustível que tem nele. Aleluia, Jesus. Quando nós colocarmos o nosso altar em ordem, Deus vai cumprir com a nossa necessidade. Porque Deus requer mais de nós a nossa prioridade. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o que importa é o seu altar, é a vida com Deus. Essas outras demais Deus chama de coisa e diz: cuida Ele, não eu. Nós nos preocupamos nas coisas, enquanto Deus quer que nós nos preocupamos com nossa vida diante dEle. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que, o texto me diz que Elias pega um bezerro. Interessante que fazia 3 anos e meio sem chover. Mas espera aí, se não está chovendo, e para oferecer um holocausto a Deus, o bezerro não podia estar com mancha, o bezerro não podia estar magro, tinha que estar gordo e não podia estar doente. E você sabe muito bem que seca traz todas essas coisas. Mas espera aí, Elias tinha um bezerro ao ponto de sacrificar a Deus, em plena crise. Ele muito bem poderia ter partido este bezerro com as demais pessoas, ou ele mesmo, mas não, ele resolve oferecer a Deus. Sabe por que ele ofereceu a Deus? Porque o que é de Deus nós damos a Deus, não aos homens. Jesus mesmo disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É porque tem pessoas que estão fazendo o contrário, aquilo que ele poderia oferecer a Deus, ele está se utilizando, ou muitas das vezes, repartindo com os demais que estão. Ei, aquilo que é de Deus não reparta. O que você tem melhor para Deus, ofereça. Se você tem um louvor para oferecer a Deus, entrega a Ele, independente das circunstâncias, da crise que você está passando. Tem pessoas que só vêm para a igreja, tem pessoas que só querem oferecer a Deus quando tudo está farto. É na crise que você tem que dar o melhor para Deus. Eita glória! Tem crente que é com a cara feia quando tudo está dando errado. Eu não quero oportunidade, eu não quero isso e aquilo. Elias era na crise, mas guardou o melhor para Deus. E quando você não oferecer e eu oferecemos o melhor para Deus, Deus não vai cumprir com a minha necessidade, porque eu tenho que primeiro cuidar da prioridade. Aleluias! A Bíblia diz que quando ele oferece o holocausto, está tudo preparado no altar. É esforço, irmão. A Bíblia diz em Salmos 118, no versículo 19: e o Senhor
supra necessidade, e o Senhor socorre o esforçado. A Bíblia diz que esforçai-vos entrar pela porta estreita. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Vir para o culto, na maioria das vezes, requer um esforço. Evangelizar, muitas das vezes, requer um esforço. Fazer algo para Deus, muitas das vezes, requer um esforço. E Elias não mediu esforço para erguer o altar do Senhor. Ei, para derrubar o altar, para destruir o altar é rapidinho, mas para construir o altar requer esforço. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Elias, quando o altar está pronto, ele vai orar, no versículo 38. Mas o povo não estava precisando, não era de chuva. Elias vai orar para Deus responder o sacrifício que ele está oferecendo. E Deus responde a Elias com o quê? Com fogo. Ei, às vezes você prepara o altar, tá? Mas você não clama para Jesus mandar fogo. Se você clamar, você pede uma necessidade, enquanto Jesus está dizendo, pede para me responder com fogo. A Bíblia diz que Elias orou e o fogo desceu e consumiu. Consumiu o bezerro, queimou a lenha, queimou as pedras e lambeu a água. Sabe por quê? Porque fogo não queima água. Mas o povo estava precisando de quê? De chuva. Ei, faça a fumaça subir diante de Deus, que Ele faz chover de bênçãos sobre a sua vida. Quando o cheiro chega diante de Deus, do seu esforço, da sua busca, da sua intensidade, daquilo que você faz para Deus, que quando o cheiro, você já prestou atenção que quando tem uma carne assando, não é preciso ninguém ver não. Se alguém estiver assando, de longe você sente o cheiro. Faça com que Deus sinta o cheiro do seu esforço. Quando o cheiro do seu esforço chegar no trono da glória, Deus vai cuidar de cumprir com a sua necessidade. Porque do sacrifício, do esforço cuida eu, da chuva cuida Ele. De oferecer a Deus, quem tem que oferecer sou eu. Porque da minha necessidade quem está cuidando é Ele. Aleluia! A Bíblia diz que a água, o fogo lambeu a água, porque fogo não queima a água. Mudou de estado, de líquido para gasoso. Chama-se evaporação. A água se evaporou. E quando a água se evapora, ela cria o quê? Nuvem. Por quê? O sacrifício quem faz sou eu. Vocês não, presbítero, o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Não precisa mais eu fazer não. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo falou: amados irmãos, eu peço por compaixão que apresentar um sacrifício de corpo vivo, que é o culto racional. Você tem que oferecer um culto racional. Você tem que oferecer o seu corpo como louvor, adoração, de entrega a Deus, para poder Deus receber no céu e descer com a chuva de bênção sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Eita glória! Sabe por que nós muitas das vezes ainda não recebemos a nossa necessidade? Desculpe-me a minha expressão, porque o altar ainda está desarrumado. Não, presbítero, mas eu faço, tem coisas aí que eu faço. Pode até não estar faltando tudo. Talvez tenha pedra. O bezerro talvez você preparou, mas pode estar faltando a lenha. O que é a lenha, presbítero? É o combustível para quando o fogo vir ele queimar. É oração, é jejum, é vigilância,
é busca intensa, entrega. E tem pessoas que estão querendo que Deus cumpra com a necessidade, sendo que não está preocupado com a prioridade. Enquanto o meu altar não estiver arrumado e eu buscar a necessidade para Ele queimar o sacrifício que eu tenho que oferecer a Ele, eu vou continuar tendo as necessidades. A Bíblia diz que Ele ouve o justo e supra a necessidade do necessitado. Quando Elias, Deus responde com fogo, que queima o bezerro, queima a lenha e lambe a água. No versículo 41, a Bíblia diz que Elias, no versículo 43, ele diz: olha, acaba, come, bebe, sobe. Sobe porque no versículo 41, porque eu escuto ruídos de abundante chuva. No versículo 45, a Bíblia diz que nós lemos que de repente o céu, olha interessante, no versículo 43 ele manda um moço, vai olhar, e ali a Bíblia diz que Elias se prostra e coloca seu rosto entre os joelhos. E ele manda o menino ir olhar. O menino vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, vai 6 vezes. E diz: nada está acontecendo, Elias. Nada está acontecendo, Elias. Ei, você muitas das vezes ora e nada acontece. Muitas das vezes você vem para o círculo de oração e nada acontece. Muitas das vezes você vem para a vigília e nada acontece. Muitas das vezes você faz o clamor e nada acontece. Muitas das vezes você faz uma campanha e nada acontece. Mas na 7ª vez ele disse: eu vejo uma pequena nuvem. Eita glória! Não se preocupe não. Se o seu altar você primeiro deu prioridade a Deus, da sua necessidade Ele está cuidando. Eita glória! O texto me diz que quando tem, no versículo 45, há muitas nuvens, de repente surgem muitas nuvens e o vento. Ei, se você realmente, se nós primeiro demos prioridade àquilo que Deus nos pediu, se preocupa não, que há criando nuvem no céu, de chuva de bênção sobre a sua vida. Você lembra que na tempestade Jesus manda se aquietar o mar e aquieta-te vento? Significa que tudo tem que obedecer à ordem de Jeová. Você já observou no céu aquelas nuvenzinhas que de repente estão andando? É porque estão vazias. Mas você já prestou atenção à nuvem que é cheia? Não é qualquer coisa que carrega ela. Mas o texto me diz que surgiu ventos e as nuvens carregadas de chover. Eita glória! Jesus já ordenou o vento para levar a nuvem que está carregada de bênção. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe a tua casa, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa. Ele já ordenou o vento para levar a nuvem que vai chover sobre você. Eita glória! A chuva não cai na terra errada, ela só vai cair onde Deus ordenar. Eita glória! Eita glória! Se Ele deu ordem para o vento se aquietar, Ele vai autorizar o vento para levar a nuvem que tem chuva de bênção para você. Por isso que dê sempre prioridade às coisas de Deus, que da necessidade cuide a Ele. Porque quando eu cuido da prioridade, da necessidade a Ele, ninguém mais sabe suprir a nossa necessidade do que Ele. Porque Ele dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Eita glórias! Presbítero, mas tem um moço que está dizendo para mim que vai dar errado.
que nada, nada, nada. Tem um moço dizendo que a igreja, essa igreja, até quando você vai dar ouvido a esse moço? Até quando você vai estar ouvindo conversa do moço? O que foi que Elias no 41 viu? E Elias ouviu um ruído de uma abundante chuva. Não importa o que é que o moço está dizendo, o que importa é o que você está ouvindo da parte de Deus. Quantos aqui já estão ainda ouvindo aquele ruído de bênção sobre a sua vida? Quantos estão ouvindo o ruído que virá chuva abundante sobre a sua vida? Os que estão ouvindo esse ruído, eu convido a você vir aqui na frente. Você que ainda está ouvindo o ruído de Deus, que virá abundante chuva sobre a sua vida, vem aqui na frente. Porque não escuta o moço falar não, escuta o que você está ouvindo. Eita glória! Eita, quantos nesta noite estão ouvindo um ruído de abundante chuva? Tem um grande ruído, pastor, de chuva sobre essa igreja. Eita glória! O altar está em ordem. O fogo vai descer. E quando o fogo descer, a água vai subir e vai criar nuvem. Enquanto nós estiver orando, a irmã Regilene vai fazer imposição de mão. Ei, só dê ouvido o ruído de nuvem que vai vir sobre a sua vida. Eita glória! Há um ruído de nuvens sobre este povo, sobre essa igreja. Deus vai fazer descer chuva de bênção. Eita glória! Eita Deus! Oh glória, oh glória! Começa a dar glória! Começa a dar glória! Eita, começa a clamar que Deus vai responder com fogo. Oh glória, oh glória! Peça a Deus para responder com fogo. Eita, que o cheiro vai chegar diante de Deus. Esse esforço que você fez para vir aqui vai chegar diante de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória! Deus está respondendo pessoas nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória! Receba o fogo de Deus. Deus está derramando fogo para a fumaça chegar até Ele. Eita glória! O altar está fumegando em fogo. Deus, eu escuto o ruído de chuva. A tua igreja está ouvindo o ruído de chuva de bênção. Oh glória a Deus. O altar dessa pessoa, o fogo está descendo. Eita glória, receba, receba. Receba os dons. Receba o fogo do Espírito Santo para renovar. Deus vai suprir sua necessidade. Oh glória a Deus. Se sua necessidade é dom, vai receber. Se sua necessidade é porta aberta, as portas vão se abrir. Oh glória a Deus. O fogo está descendo. O fogo está descendo. Sinta a presença. Deixa esse fogo te queimar. Não ter saída. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Jesus mudou minha Manda fogo. Olha o fogo do Espírito Santo.
Sinta a presença aí, sinta. Fale em novas línguas. O Espírito Santo quer te renovar. Oh, glória, aleluia. Não tem saída. Uma nuvem está se formando em busca de ti. Sinta. Deus conhece o seu endereço. Minha sorte, sou um milagre. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Sou teu milagre. Sinta o Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo enchendo. Sinta a presença do Espírito Santo. Oh, glória. Ó filho de Davi, Uma nuvem está indo em tua direção. É bênção de Deus. impossível. Receba. Aquilo Oh, glória, aleluia. Deus está cuidando da sua necessidade. O vento está soprando em sua direção. a Jesus mudou. Eita, glória. Sou um milagre, estou aqui. O vento está indo em sua direção com a nuvem de bênção. Aleluia. Se aposse. Aquilo que Se parecia aposse. não tem saída. Aleluia. Aquilo que parecia Oh, glória, aleluia. a Jesus mudou. Minha sorte, sou um milagre, estou aqui. O céu está aberto. Oh, glória. Parecia Aleluia. aquilo que Aleluia. parecia não tem saída. Oh, glória, aleluia. Aquilo que parecia Deus está cuidando. Receba. Eita. aleluia. Eita, glórias. Nesta noite Deus está mandando nuvem à sua direção. Deus está suprindo a sua necessidade. Amém, Jesus. Eita. Oh, glória. Aleluia. O céu nunca se fechou para o povo. O povo é que se fechou para Deus. Louvado seja Deus. O que em Adão foi fechado na cruz, Deus abriu, Jesus abriu. Aleluia. É só você acessar, o céu está aberto para você. As promessas de Deus estão para você. Só precisamos acessar, porque Cristo já nos deu o acesso na cruz do Calvário. Eita! Aleluia. Aleluia. Podeis assentar com posse da vitória que a nuvem foi em sua direção. As promessas de Deus estão de pé. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que nós possamos dar prioridade às coisas de Deus, e Ele cuidará da nossa necessidade. Pois na cruz do Calvário, Cristo rasga o véu de alto a baixo para nós termos acesso àquilo que Ele nos prometeu. As promessas de Deus, só basta nós acessarmos elas. Pois quando nós acessamos, nós tomamos posse daquilo que Cristo nos deu por herança. Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.